Olá, seja muito bem-vindo ao canal Jesus Cristo Esperança Nossa. Meu nome é Augusto. Nós estamos aqui, com a graça de Deus, já há cerca de 2 anos, trazendo a palavra de Deus em sermões expositivos através dos livros da Bíblia. E nós já vimos fazendo isso em vários livros. Estamos trabalhando agora em livros da palavra de Deus, que tem 3 capítulos. Nossa última série de sermões foi no livro do profeta Sofonias, e hoje nós vamos iniciar uma nova série, que será na carta do apóstolo Paulo a Tito. E para isso, então, eu gostaria de que a gente começasse lendo o nosso texto, que vai ser o texto desse primeiro sermão, na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, os versos de 1 a 4. E depois que você fizer essa leitura junto comigo, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição do texto e que Deus nos abençoe. O nosso texto diz o seguinte, Tito, de 1, capítulo 1, versos de 1 a 4. O texto diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. E no devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, estamos aqui com o texto, trecho inicial dessa carta do apóstolo Paulo a Tito. Mas o fundamental que precisamos começar a entender é quem era o destinatário da carta, a quem Paulo estava escrevendo. E quem era esse Tito, então? O personagem para quem Paulo escreveu a carta é um discípulo cristão. Ele tinha origem gentílica, ou seja, ele não era da nação dos judeus, e ele se converteu a Cristo possivelmente através das pregações que o apóstolo Paulo realizou na sua atividade missionária, conforme a gente vê aqui a saudação no versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Filho na fé era um termo comum quando as pessoas se referiam a alguém que tinham sido levadas à fé em Cristo pela pregação da pessoa. Então é o caso do relacionamento entre Paulo e Tito. Quanto ao fato de se atribuir a Tito uma origem fora da nação dos judeus, nós temos isso creditado a uma referência que o apóstolo Paulo faz de Tito lá quando escreveu a epístola aos Gálatas, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 3. Paulo menciona uma visita que ele havia feito a Jerusalém em companhia tanto de Tito quanto de Barnabé. E aí, no texto de Gálatas 2, de 1 a 3, o apóstolo escreve o seguinte: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou não ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego.
ou seja, ele não era circuncidado, um ritual que era comum entre a nação dos judeus, e era grego. Então, daí nós vemos que a origem de Tito era entre os gentios, ou seja, entre outros povos que não faziam parte da nação do povo judeu. E Tito foi um fiel colaborador do apóstolo Paulo, foi encarregado por ele de algumas missões assim bastante sensíveis. Ele chegou a intermediar o relacionamento do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto. Isso nós vemos relatado lá na primeira e segunda cartas de Paulo aos Coríntios. Tito também recebeu a responsabilidade de organizar uma coleta de donativos que iam ser feitas na igreja de Corinto para outras igrejas onde havia pessoas passando necessidade. E além disso, Tito é encarregado, e nós vamos ver isso ao longo da epístola de Paulo a Tito. Tito foi encarregado por Paulo a concluir a organização das primeiras comunidades cristãs na igreja de Creta, perdão, na ilha de Creta. Então eram pequenas igrejas que estavam ali em formação. Creta é uma ilha que fica na porção oriental, porção leste do mar Mediterrâneo. E a função de Tito, encarregado por Paulo, nesse aspecto de organizar as igrejas de Creta, era especialmente para ordenar os presbíteros que deveriam pastorear as igrejas ali e deveria ter por objetivo o ensino doutrinário sadio, a refutação de falsos mestres e enfatizando a exortação a uma igreja cristã piedosa e exemplar, uma vida nesses termos que deveria ser vivida pelos membros daquelas comunidades na ilha de Creta. E nós vemos aqui então essa pequena introdução de 4 versículos que Paulo faz no início da sua carta. São palavras de saudação típicas de uma carta apostólica do primeiro século. E nessa saudação, o apóstolo Paulo, ele apresenta a si mesmo e a missão que ele recebeu de Deus. Ele se apresenta como Paulo, servo de Deus. E, portanto, havia um Senhor a quem o servo Paulo devia obediência. Paulo também se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. Portanto, ele tinha o dever de ser um representante fiel de Jesus Cristo. E assim, servindo ao Deus Pai e ao Deus Filho, o apóstolo Paulo, ele diz que ele tinha uma missão: levar aqueles que Deus chamava para a fé e para o conhecimento da verdade. Por isso que Paulo se empenhava na pregação do evangelho, porque quando ele se refere conhecimento da verdade, ele não está querendo dizer a verdade de uma forma genérica. Quando Paulo usa o termo verdade aqui, ele está se referindo ao evangelho da salvação, ao evangelho que havia sido proclamado por Cristo primeiro, havia continuado com os apóstolos e agora ele, Paulo, como apóstolo de Cristo, chamado para levar o evangelho aos gentios, ele pregava a mesma verdade. Portanto, não era uma verdade qualquer aquela a que ele se referia aqui nesse texto. Era o evangelho da salvação. E esse era o conteúdo da mensagem de Paulo, como servo de Deus, apóstolo de Cristo, e nós podemos ver isso em outras cartas. Por exemplo, texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, os versos de 14 a 16, o apóstolo escreve o seguinte: Sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. O evangelho anunciado por Paulo
como sendo o poder de Deus para salvar os pecadores e reconciliá-los com Deus, através da fé em Jesus Cristo. Nós também vemos uma menção como essa na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, os versículos de 22 a 24. Nosso texto diz o seguinte: os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é um escândalo para os judeus e uma loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Aquilo que tanto judeus quanto gregos buscavam, sinais miraculosos, sabedoria, não era a pregação de Paulo. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, que de fato é um escândalo para os judeus. Não contempla, não atende aquilo que os judeus julgavam que era necessário, mas trazia para o povo judeu aquilo que eles precisavam, a redenção através do Messias prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. E Cristo crucificado era loucura para os gentios, que buscavam uma sabedoria segundo os critérios que eles julgavam ser apropriados. Mas Paulo fala: Cristo é o poder de Deus e Cristo é a verdadeira sabedoria, que os gentios, os gregos, não conhecem, porque Cristo é a sabedoria de Deus. Era esta a proclamação do apóstolo Paulo. E por último, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, os versos 22 e 23. Novamente, o apóstolo se refere à mensagem do evangelho e diz o seguinte: mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Notem só a riqueza desse texto. O objetivo de Deus é apresentá-los diante dele, santos. Apresentar quem? Aqueles que recebem a salvação pela fé em Jesus Cristo. E vai apresentá-los como santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, perdoados, plenamente perdoados por Deus, desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Em qual fé? Em uma fé qualquer? Em qualquer fé? Em qualquer coisa boa ou aparentemente boa que a pessoa acredite? A fé na fé? Não. É uma fé no Evangelho. Por isso ele diz: sem se afastarem da esperança do Evangelho. Evangelho esse que o apóstolo Paulo pregava. Agora, o objetivo de levar os eleitos de Deus, aqueles que Deus chamara à fé e ao conhecimento da verdade, não era um mero conhecimento intelectual, um simples assentimento e concordância com a mensagem e a verdade do Evangelho. Acima de tudo, o objetivo desse conhecimento era levar os escolhidos, os chamados de Deus, a uma vida de piedade, uma vida que busca viver de forma que Deus se agrada. Não é uma piedade religiosa, uma piedade baseada em rituais,
uma piedade que não se baseia em crenças meramente emotivas, mas sim é uma piedade que se manifesta através de um viver de uma vida em temor a Deus, rejeitando tudo aquilo que Deus aborrece. Olhem só que Paulo desenvolve o mesmo tema em outra de suas cartas, e é especialmente aqui nas cartas pastorais. Ele escreve na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, os versos de 3 a 5, e ele diz o seguinte: Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, esse tal é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras. Qual o resultado disso? Resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Notem que quando Paulo se refere a eles, nesse trecho da sua carta, ele fala de pessoas que rejeitam o evangelho de Cristo. E toda a busca religiosa, toda a preocupação religiosa, ansiedade religiosa dessas pessoas se baseia em falsas doutrinas. E isso tem por resultado coisas que não condizem com uma vida de fato piedosa, que é de acordo com a vontade de Deus. Quais eram essas coisas, né? Inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas, atritos constantes. Pessoas que tinham mente corrompida, mas que não tinham o evangelho e achavam que uma, entre aspas, piedade, uma suposta piedade, seria fonte de lucro pessoal. Esse tipo de compreensão da vida espiritual resulta naquilo que eu coloquei aqui, coisas que não condizem com uma vida que seja de fato piedosa, que segue de acordo com a vontade de Deus. E são pessoas cuja falsa piedade só tem um objetivo: satisfazer os próprios interesses e não atender e exaltar a glória de Deus. Notem que quando nós falamos aqui também de ter a piedade como fonte de lucro, não precisa ser só no sentido material, não. Tem muita gente que quer uma piedade e quer viver uma suposta, uma, entre aspas, piedade, visando ser bem visto pelas pessoas, ser elogiado pelas pessoas, passar uma imagem de si próprio que não condiz com a realidade, manipular as pessoas de acordo com os seus próprios interesses. Não precisa ser uma piedade como fonte de lucro material, necessariamente dinheiro, mas é uma piedade que só serve para uma coisa. É uma falsa piedade que só atende os próprios interesses, não a glória de Deus. E se é uma piedade que visa os próprios interesses, quando essa piedade não atender os próprios interesses da pessoa, ela abandona isso e vai buscar outros caminhos. O que importa não é viver uma vida agradável a Deus. O que importa é satisfazer os próprios interesses. Esse mesmo tema, ele está presente numa outra carta de Paulo, que é a segunda carta que ele escreve também para Timóteo, no capítulo 3, os versos de 1 a 5. E o apóstolo Paulo escreve da seguinte maneira: Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores,
sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Que lista longa, não? Veja como ele termina essa lista, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, ou seja, pessoas que novamente buscam, em primeiro lugar, em segundo lugar e em terceiro lugar, os seus próprios interesses. E o texto conclui: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, o poder de uma vida piedosa de acordo com a vontade de Deus. E a admoestação, o alerta que Paulo faz para Timóteo, concluindo o texto, é: afaste-se desses também. Parece que, comparando os dois textos, da primeira e da segunda carta a Timóteo, parece que a lista de males que essas pessoas praticam cresceu de um texto para o outro. Agora, notem como é que ele vai terminando ali o texto, né? Ele fala assim: tendo aparência de piedade. Olha que isso aqui é um choque para nós. Por quê? São pessoas que faziam inúmeros males, mas aparentemente eram piedosos. Por quê? Porque a sua falsa piedade se baseava numa religião ritualística, emocional, supersticiosa, cheio de detalhes e de ritos e tal, como era a religião de muitos, talvez da imensa maioria dos fariseus, para pegarmos aqui um exemplo das próprias escrituras. Mas era uma piedade falsa, sem poder de transformar as nossas vidas. Pessoas que caminham dessa forma. A admoestação do apóstolo Paulo para Timóteo é: afaste-se desses também. Mas então a verdadeira piedade tem, além do firme alicerce da verdade, ou seja, a mensagem do evangelho, tem as promessas de Deus. E vejam que a forma como Paulo fala aqui no nosso texto de Timóteo, né? São promessas de Deus, da esperança da vida eterna, que ele prometeu antes dos tempos eternos. Um Deus verdadeiro e infalível, que entrega promessas que produzem numa esperança sólida e verdadeira. Mas quais são essas promessas às quais o apóstolo se refere aqui? Ele não está falando em promessas que muitas vezes nós ouvimos falar aí nas igrejas e que falam, é promessa de Deus. Nem sempre, muitas vezes são meras palavras de homens e não coisas que Deus está prometendo. Mas Paulo se refere nesse texto às promessas de Deus no passado, feitas através da nação de Israel e que foram cumpridas nos tempos do apóstolo, na pessoa, na vida e na obra de Jesus Cristo. E a revelação do cumprimento dessas promessas através do ministério do Senhor Jesus, essa revelação está na proclamação do Evangelho, a qual, como Paulo disse no início da carta, é uma proclamação que foi para ele confiada como servo de Deus e como apóstolo de Jesus Cristo, salvação de todo aquele que crê na mensagem do Evangelho. E é com base nessa fé, uma fé que pertencia a Paulo e que pertencia a Tito, que Paulo saúda Tito como filho na fé, desejando a ele graça e paz da parte de um Deus que é Pai e de um Cristo que é Salvador. E o que isso traz para nós nos nossos dias aqui no século 21? Paulo inicia a sua carta a Tito e ele introduz um ponto que é o ponto central que vai dar corpo a toda a carta. E nós vamos ver isso numa série de sermões na sequência
nas próximas gravações. Qual era esse ponto central? O conhecimento da verdade, o conhecimento do Evangelho de Cristo deve levar o verdadeiro Filho de Deus a uma vida piedosa. Você conhece o Evangelho? Eu conheço o Evangelho? Que Deus tenha misericórdia de nós. Olhemos para dentro de nós mesmos, para as nossas ações e falemos assim: Senhor, como é que está minha vida diante do Senhor? Eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador, mas, Senhor, eu estou lutando, amparado pela tua graça, para levar uma vida de verdadeira piedade que agrade ao Senhor, que busque a tua glória e não os meus interesses, a satisfação das minhas vontades. Eu que conheço a tua palavra, eu que conheço o teu evangelho, eu que falo da minha fé em Cristo. Que vida de piedade eu estou vivendo, meu Senhor. O verdadeiro novo nascimento, através da palavra de Deus e da ministração do Espírito Santo, conforme Jesus fala lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no diálogo dele com Nicodemos, esse verdadeiro novo nascimento, ele não pode ser confundido com uma mera piedade religiosa, ritualista, formal, que vive de uma aparência, mas nega a eficácia do Evangelho, vivendo uma vida contrária ao que agrada a Deus. O Senhor Jesus nos ampara nessa luta. A nossa confiança para vivermos uma vida piedosa, que de fato agrade a Deus, não é na nossa capacidade. Não é nisso que nós depositamos a nossa confiança. Não é no nosso esforço, mas dependemos exclusivamente da graça de Deus, porque sem ela não temos como ter um conhecimento do Evangelho que transforme as nossas vidas à imagem e semelhança daquilo que Deus se agrada e que Ele requer das suas criaturas e especialmente dos seus filhos. Aquilo que Deus aprova, os filhos de Deus devem aprovar, devem buscar, devem viver. E nós sabemos pela palavra de Deus qual é o modo de viver que agrada a Deus. No entanto, existem coisas que Deus rejeita, que Deus condena, que Deus reprova, que Deus fala: isto não me agrada. E essas mesmas coisas que aborrecem a Deus, com certeza devem ser rejeitadas por todos nós que queremos viver uma vida piedosa que efetivamente agrada a Deus, como proclamadores e como testemunho da verdade ao mundo que se perde e que precisa da salvação em Jesus Cristo. Portanto, que o Senhor Jesus, que a graça do nosso Deus nos abençoe, nos alcance pela sua misericórdia e nos leve a viver uma vida que seja de fato uma vida baseada na palavra de Deus e que agrade a Deus, que nós sejamos pessoas que não buscam os seus próprios interesses, satisfazer as suas vontades, os seus desejos, levados pela inclinação da nossa natureza humana para o pecado. Que Deus renove a sua graça em nós, novamente nascidos pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, para podermos viver uma vida de piedade que agrade a Deus e que testemunhe ao mundo a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Deus assim nos abençoe. Amém.